Você já sentiu a facada da traição vinda de quem você menos esperava, de quem deveria ser seu porto seguro? Já imaginou ter sua reputação destruída, sua vida virada de cabeça para baixo, por uma mentira cruel contada por alguém de seu próprio sangue? E se no auge do desespero você fosse expulsa, desacreditada, enquanto o verdadeiro culpado desfrutava de tudo o que era seu? Mas e se essa queda fosse apenas o prelúdio de uma ascensão gloriosa, onde a vingança se serve fria e a verdade, por mais dolorosa que seja, finalmente vem à tona? Prepare-se para uma história de manipulação, injustiça, superação e um desfecho tão chocante que fará você questionar os laços familiares e a verdadeira face do mal. Você está pronto para testemunhar a queda de um traidor e o triunfo de uma mulher que se recusou a ser vítima? Ana, arquiteta promissora, tinha uma vida de valores, carreira, amigos leais, família. Ela era a filha responsável, sempre colocando os outros em primeiro lugar. Seu irmão Pedro, carismático, mas com inveja latente, sentia-se ofuscado pelo sucesso de Ana. Essa inveja foi o motor de sua traição. A relação entre eles era complexa. Ana, ingênua, sempre tentou proteger Pedro, ajudá-lo financeiramente. Ela o via como alguém que precisava de apoio. Pedro, por sua vez, via Ana como um obstáculo, uma fonte de recursos a ser explorada. Ele observava cada passo de Ana, cada conquista, com desejo de possuir o que era dela. Ana havia investido parte de sua herança em um fundo gerenciado por Pedro, confiando em suas promessas de retornos exorbitantes. Além disso, possuía um apartamento e um carro, frutos de seu trabalho. Tudo o que ela tinha estava ao alcance das mãos manipuladoras de Pedro. O início dos problemas foi sutil. Pedro se aproximou dos pais, plantando sementes de dúvida sobre Ana, comentários sobre seu cansaço, noites de trabalho, mudança de humor. A família, que via Ana como perfeita, começou a questionar. Pedro sabia como jogar com as inseguranças dos pais, especialmente o medo de que um filho se desviasse. A teia estava sendo tecida e Ana, em sua inocência, estava prestes a cair. A manipulação de Pedro era uma obra-prima de crueldade. Ele espalhou rumores sobre o suposto vício de Ana em drogas, com insinuações e provas forjadas. A família, cega pelo medo, começou a se afastar, tratando Ana com desconfiança e pena. A dor da incompreensão era excruciante. Enquanto Ana se afundava na solidão, Pedro agia. Com a desculpa de administrar os bens de Ana para sua recuperação, ele roubou tudo. Liquidou o fundo de investimentos, vendeu o apartamento e o carro. Ana, dopada por remédios, assinava documentos sem saber, sendo despojada de tudo enquanto sua família acreditava estar agindo para o seu bem. O clímax da manipulação veio com a expulsão de Ana. Em uma reunião familiar tensa, Pedro apresentou provas irrefutáveis, um falso laudo toxicológico, depoimentos forjados, um vídeo manipulado. Os pais, devastados e convencidos, confrontaram Ana. Ela negou, implorou, chorou, mas suas palavras foram abafadas. Ana foi expulsa de sua própria casa, sem um tostão, com a reputação destruída e o coração em pedaços. Os primeiros dias foram um inferno. Ana vagou pelas ruas, desorientada. A humilhação e a dor a consumiam. Tentou contato com amigos, mas Pedro já havia espalhado a história. Ela dormiu em abrigos, comeu restos, mas em meio ao desespero, uma chama se acendeu. A raiva virou determinação. Ela não era viciada e provaria isso. Recusava-se a ser vítima. Com a ajuda de uma assistente social, Ana conseguiu emprego de faxineira. Trabalhava incansavelmente, economizando. À noite, estudava em bibliotecas, aprimorando suas habilidades em arquitetura.
Ela sabia que a única forma de se reerguer era pelo trabalho. Fez novos amigos que a aceitaram sem julgamentos. Reconectou-se com a arquitetura, desenhando projetos, sonhando em construir. A cada tijolo em sua nova vida, ela sentia sua resiliência. Longe da família, mas livre da manipulação de Pedro. A ascensão de Ana era lenta, mas constante, pavimentada pela dor e pela esperança de que a verdade viria à tona. Anos se passaram. Ana, agora uma arquiteta renomada com escritório de sucesso, decidiu que era hora de voltar, não por vingança, mas por justiça. Ela havia construído um império sobre as ruínas de sua vida passada. O retorno de Ana à sua cidade natal foi discreto, mas sua presença logo se fez sentir. Ela comprou o antigo apartamento de seus pais, reformando-o em uma obra-prima. A notícia de sua volta e sucesso se espalhou. A família, vivendo de aparências e dificuldades financeiras, ficou chocada. Pedro, que havia dilapidado a fortuna de Ana, estava em pânico. Ele tentou se aproximar, mas Ana o ignorou. O confronto era inevitável e aconteceu em um evento de gala, onde Ana foi homenageada. Toda a família estava presente, forçada a testemunhar o triunfo da mulher que haviam expulso. No palco, Ana, com voz firme, agradeceu a todos que a apoiaram. Olhou para sua família, para Pedro. Houve um tempo, ela começou, em que eu perdi tudo. Fui acusada de um vício que nunca tive, roubada por quem eu mais confiava e expulsa da minha própria casa. Mas essa experiência me ensinou a verdadeira força da resiliência. A plateia estava em silêncio. Pedro estava pálido. Ana então revelou a verdade. Apresentou provas irrefutáveis. Extratos bancários mostrando transferências de Pedro, documentos comprovando a venda fraudulenta de seus bens e um vídeo gravado por um amigo leal mostrando Pedro manipulando os pais e forjando as provas de seu vício. A plateia ficou chocada. A família, em choque, não conseguia acreditar. As máscaras caíram e a verdadeira face de Pedro foi exposta. Mas a reviravolta mais chocante ainda estava por vir. Enquanto Pedro tentava fugir, Ana o deteve. Não pense que acabou, Pedro, ela disse com um sorriso frio. Você não roubou apenas meu dinheiro, você roubou minha identidade, minha reputação, e por isso você vai pagar. Ana revelou que, durante sua ausência, trabalhou com advogados especializados em crimes financeiros e difamação. Ela queria justiça exemplar. Ana então anunciou que havia doado todo o dinheiro recuperado de Pedro para uma fundação que ajudava vítimas de manipulação e assédio familiar. E, em um golpe final, revelou que havia comprado a empresa onde Pedro trabalhava, tornando-se sua nova chefe. Pedro, o manipulador, agora estava sob o comando da irmã que ele tentou destruir. A família, em lágrimas, implorou o perdão de Ana, percebendo o erro. O desfecho foi chocante e agridoce. Ana havia triunfado, mas a cicatriz da traição permaneceria. A família se arrependeu, mas o preço da redenção seria alto e a confiança difícil de reconstruir. A queda de Pedro foi tão espetacular quanto sua ascensão manipuladora. Ele foi processado por fraude, difamação e apropriação indébita, enfrentando um tribunal implacável que expôs cada uma de suas mentiras. A fundação que Ana havia criado com o dinheiro recuperado garantiu que ele não tivesse para onde fugir, financiando uma equipe jurídica competente que o encurralou sem piedade. Pedro, o outrora carismático e convincente, foi desmascarado publicamente, perdendo não apenas sua liberdade, mas também o respeito e a admiração que havia forjado com mentiras e enganos. Sua vida de luxo desmoronou, e ele se viu sozinho, enfrentando as consequências amargas de suas escolhas, um pária em sua própria família e na sociedade. A justiça, embora tardia, foi implacável, e Pedro se tornou um exemplo sombrio do que acontece quando a ambição cega e a inveja corroem a alma, levando-a à ruína completa.
A família, por sua vez, foi forçada a confrontar a dura realidade de sua cegueira e cumplicidade. A vergonha e o arrependimento eram palpáveis, um fardo pesado que carregariam para sempre. Eles tentaram se reaproximar de Ana, buscando seu perdão com lágrimas e promessas. Mas a confiança, uma vez quebrada, é um vaso difícil de remendar, e a rachadura permaneceria visível. Ana, em sua sabedoria recém-adquirida, não lhes negou a oportunidade de redenção, mas deixou claro que o caminho seria longo e árduo, exigindo mais do que meras palavras. Ela os perdoou, não por eles, mas por si mesma, para se libertar do peso do ressentimento que aprendia ao passado. No entanto, a relação familiar nunca mais seria a mesma. A cicatriz da traição permaneceria, um lembrete constante da fragilidade dos laços e da importância inegociável da verdade e da lealdade. Ana, agora uma mulher completa e realizada, continuou sua jornada, não apenas liderando a empresa que um dia foi de seu algoz, mas também se tornando uma voz ativa e influente na luta contra a manipulação e o abuso familiar. Sua história, antes um pesadelo de dor e injustiça, transformou-se em um farol de esperança e inspiração para muitos que se viam em situações semelhantes. Ela provou que a verdadeira força não reside na capacidade de manipular ou oprimir, mas na coragem inabalável de se reerguer das cinzas, de lutar incansavelmente pela verdade e de transformar a dor mais profunda em um propósito maior. Ana não voltou para se vingar, mas para mostrar ao mundo que a justiça, por mais que demore, prevalece, que a verdade sempre encontra seu caminho e que a resiliência humana é capaz de superar as mais cruéis adversidades, reescrevendo o próprio destino com dignidade, triunfo e um legado de integridade. Ela não fez a família se arrepender por vingança, mas sim por expor a verdade nua e crua, permitindo que eles vissem o erro de seus caminhos e talvez encontrassem seu próprio caminho para a redenção e a cura. A família, embora arrependida, teve que viver com as consequências de suas escolhas. E Ana, com a paz de quem fez a coisa certa e a consciência tranquila, seguiu em frente, mais forte, mais sábia e mais livre do que nunca, construindo um futuro onde a honestidade e a integridade eram os pilares de sua existência. Se a história de Ana te tocou, se você já enfrentou a traição ou a injustiça, compartilhe esta mensagem. Deixe seu comentário e nos diga qual foi a reviravolta que mais te surpreendeu nesta jornada de superação e justiça.